Olha aí, pessoal, uma pesquisinha fresquinha para a gente olhar aqui a respeito da aprovação do Lula. Ou melhor, a essa altura do campeonato, desaprovação, porque de acordo com dados dessa pesquisa Atlas Intel, que está longe de ser a que mais pega pesado com o Lula, diga-se de passagem, a desaprovação dele praticamente chegou aos 50%, obviamente o pior patamar nesse sentido do mandato do Lula. Sem dúvidas, isso aqui é inquestionável a essa altura do campeonato e, na verdade, é uma piora em relação ao que já estava ruim, inclusive, e mostra uma reversão do cenário, ainda que numericamente pode estar dentro da margem de erro, mas numericamente falando, hoje já tem mais gente desaprovando o governo Lula do que aprovando, e isso se verifica em praticamente todos os estratos sociais que foram avaliados nessa pesquisa aqui, e ela não é a única. Na verdade, o que nós estamos vendo, acompanhando nos últimos tempos, é uma piora total e progressiva da aprovação do Lula, de forma que já se começa a questionar de maneira bastante clara e incisiva. Será que o cara dá conta do recado ainda? Será que ele é capaz de chegar a uma disputa presidencial em 2026, que é logo ali, ano que vem? Pois é, ano que vem é ano eleitoral, meu amigo. Imagina só. Será que o Lula é capaz de chegar na disputa eleitoral com chances reais com esse tipo de desaprovação? Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, aqui estamos diante de uma pesquisa Atlas Intel divulgada hoje, dia 10 de janeiro, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, e as notícias não são nada boas para o Lula, essa é a verdade, né? Então vamos olhar direto aqui no gráfico deles, né? Tá um pouquinho fora a tela aqui, deixa eu puxar para a gente ver melhor, depois eu volto aonde estava, né? Pois bem, veja aqui que o índice de desaprovação está consideravelmente superior ao índice de aprovação, mas como são 2 pontos percentuais na prática é muita coisa, o Lula ganhou com menos do que isso aqui, de vantagem para o Bolsonaro no segundo turno em 2022, mas está dentro da margem de erro, vamos considerar dessa forma um empate técnico, mas houve uma reversão desse cenário, o que é bastante ruim para o Lula porque ele tinha uma aprovação grande. As coisas não mudam de repente, a opinião das pessoas não muda do dia para a noite. É algo que vai sendo revisto ao longo do tempo. E a gente sabe, tem um percentual que sempre vai aprovar o Lula, independente do que ele faça. Se o cara fizer cocô na boca das pessoas, as pessoas vão aprovar ele ainda. Da turma desse percentual, é claro. Mas aí a gente começa a ver a evolução dessa opinião. E praticamente em todos os cenários, até o presente momento, a aprovação era superior. E assim, sempre acima de 50%. Ou seja, essa pesquisa Atlas Intel não é das que mais bateu no Lula, não. Longe disso, porque várias outras sempre mostraram a aprovação abaixo dos 50%. Mas aqui, praticamente todo o período, estamos considerando desde janeiro do ano passado até dezembro, todas as avaliações tinham a consideração de que o Lula era aprovado por mais da metade das pessoas, até a avaliação de novembro, que já não foi tão positiva assim, mas estava num empate nominal entre as duas opiniões, entre a aprovação, que é essa linha laranja aqui, e a desaprovação, que é essa linha verde, né? Então elas estavam empatadas e agora a coisa se reverteu. Salvo engano, eu comentei na época que eu esperava que isso acontecesse na próxima pesquisa divulgada. Eu estava certo nesse sentido. Tudo bem, ainda é empate técnico, mas pela primeira vez vemos a linha da desaprovação superando a linha da aprovação no governo Lula. E até 2026, meu amigo, tem muita água para rolar, essa é a verdade. E nesse patamar aqui, o Lula já não se elege. É simples de entender. Aqui tem os estratos sociais, a consideração dessas informações aqui por estrato social. Como era de se esperar, os homens desaprovam muito mais o governo Lula. As mulheres aprovam, mas a vantagem, digamos assim, entre um espectro e outro não é tão grande assim em matéria de aprovação. Tá vendo? São pequenos detalhes como esse que vão fazer bastante a diferença no final
das contas, né? Alguns dados eu achei bastante curiosos, como por exemplo, o pessoal entre 35 e 44 anos majoritariamente aprovando o governo Lula. Não sei se é verdade, tem muita gente da idade produtiva aqui, muita gente no mercado de trabalho, empresários, gente que tipicamente não gosta do governo Lula. Assim como o pessoal do ensino médio, que tem ensino médio completo, tudo bem que é uma parcela maior da população, mas o percentual de desaprovação do Lula nesse extrato é muito maior do que a diferença aqui no ensino fundamental, e o pessoal do ensino superior parece aprovar mais o governo, segundo esses dados. Não tenho muita certeza, mas aqui nas regiões a coisa começa a ficar interessante, porque a diferença entre aprovação e desaprovação do Lula aqui no Nordeste, deixa eu desligar a minha câmera aqui para a gente ver melhor esses dados, né? Olha só, a desaprovação, a distância entre desaprovação e aprovação no Nordeste é muito pequena. Estamos falando aqui de 5 pontos percentuais na prática. O Lula não ganha eleição presidencial se a opinião a respeito do governo dele estiver tão dividida assim no Nordeste. E o Sul, que foi aliás, o Sudeste, que foi o fiel da balança nesse sentido aqui, tem uma desaprovação de 53%, né? Uma aprovação, aliás, de 53%. Aqui, eu olho aqui, 1, 2, 3, 4, tal, é aqui, né? Tô olhando tudo errado. 51 de desaprovação contra 47 de aprovação. Então você pode ver que o fiel da balança, Sudeste, votou em algumas áreas específicas ali majoritariamente a favor do Lula, mais uma região em que ele acaba perdendo bastante a sua capilaridade. E se a gente considerar o segundo turno, o voto do segundo turno, acho que eu já posso voltar para a tela aqui, né? Isso. Se a gente considerar aqui o voto do segundo turno, você pode ver que a aprovação entre os que votaram no Lula está muito alta ainda, só que não está tão alta quanto a desaprovação dos que votaram no Bolsonaro, que é praticamente unânime, 98%. Tem essa margenzinha de 7,5% aqui, que aprova o governo, que desaprova o governo Lula dentre os que votaram nele em 2022, ou seja, os arrependidos, aqui pessoas categoricamente arrependidas, isso aqui é suficiente para eleger um candidato forte de direita em 2026 e enfraquecer o Lula o suficiente para isso. E o último dado que eu queria trazer dessa parte aqui da análise é realmente a avaliação do governo Lula entre ruim, péssimo, ótimo, bom e regular. Veja que o ruim e péssimo está consideravelmente superior ao ótimo / bom. Então, o nível de pessoas decepcionadas com o governo Lula, sem dúvidas, está muito alto, né? Deixa eu voltar aqui para o padrão que estava antes. Pronto, agora voltamos ao patamar anterior para a gente ver um apanhado das pesquisas de opinião que nós temos até o momento, comparando o que aconteceu lá atrás, principalmente as que tem lá desde o início do governo Lula, com o agora, o presente momento. Veja aqui que a aprovação do Lula, né? Aqui aquele negócio de ótimo, bom, ruim, péssimo. Não é tão interessante assim esse tipo de análise. O bom mesmo é aprovo, desaprovo. Aqui tem o poder data mostrando, né? A avaliação, como estava mais positivo para o Lula no começo de 2023, 13 pontos de valor positivo, de vantagem da opinião positiva de aprovação em relação à desaprovação, que se transformou em 3 pontos negativos. O Lula derreteu 16 pontos percentuais em matéria de aprovação e é difícil conseguir vencer as eleições nesse sentido, nesse tipo de padrão. Mas você pode ver aqui claramente que todas as pesquisas estão mostrando uma piora da avaliação do Lula. Ótimo, bom, que é esse índice azul aqui. Até o Datafolha, meu amigo, que é o Datafolha que você conhece muito bem, mostra uma piora da aprovação e mostra uma disparada da desaprovação, ou no caso aqui do ruim ou péssimo, encostando esses dois patamares que tinham lá no começo de 2023 9 pontos de diferença. Mesma coisa o IPEC, que tinha uma diferença aqui de 17 pontos lá atrás, também em março de 2023, e que terminou 2024 com empate entre opinião ótimo, bom, opinião ruim ou péssima, né? A Aquaeste, que tinha uma diferença ainda maior, caiu de 20 pontos favoráveis para o Lula para 2 pontos favoráveis, margem de erro, tecnicamente empatados os 2 pontos aqui,
E a Paraná Pesquisas, que provavelmente é a mais cruel com o Lula, que mostra uma reversão dos cenários. Se antes, lá em maio de 2023, estava 40 de aprovação contra 33 de desaprovação, ou 40 de ótimo, bom, contra 33 de ruim, péssimo, agora está 42% dizendo ruim ou péssimo, 33 dizendo ótimo ou bom. O Lula derreteu. Essa é a verdade. Nos últimos meses, o Lula derreteu por completo. E aí fica a grande questão, né? O grande ponto para a gente considerar até onde ele pode perder essa sua aprovação. Até onde isso aqui pode acabar descendo, né? Esse índice de aprovação dele pode descer. E a verdade, eu sempre digo por aqui, o pior da questão econômica, que é o que realmente importa nesses casos, que marca no longo prazo, o pior não chegou ainda. A gente está começando a ver lampejos. É uma indústria enfraquecida, é um varejo enfraquecido, é tudo ficando mais caro de repente e não voltando, não é um fenômeno sazonal, as pessoas estão acostumadas a preços subirem, mas caírem na sequência, preços ficarem altos durante muito tempo, preocupa as pessoas, então na medida em que isso for se cristalizando na concepção pública, as pessoas forem percebendo o quanto que o governo Lula está piorando a economia, mais vantajosa situação para a oposição vai se tornar, né? Pior vai ser a avaliação do Lula. Esse gap aqui tende a subir cada vez mais, como tem subido de fato nos últimos meses. A tendência é se manter dessa forma. Se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito da aprovação do Lula, vou deixar este vídeo recomendado aqui para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.